I'm leaving. 6, 7, time for heaven. Bells calling. I'm leaving. Whoa, 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 whoa. They wrote my darkest secrets out on a gurney. Wanna litigate my sins, prosecute like an attorney. But I tap dance right in front of the jury, and I pray to the judge, please show me mercy. Cause I don't know where I'm gonna end up, end up. In between the end of dream. 6, 7, time for heaven. Bells calling. I'm leaving. 6, 7, time for heaven.
Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal Ali Explica. Hoje eu vou trazer para vocês uma análise completa de um filme que marcou o início dos anos 2000 e se tornou um clássico da comédia de paródia, Scary Movie. Esse filme é conhecido por pegar elementos de filmes de terror famosos e transformar tudo em uma grande mistura de humor exagerado, situações absurdas e cenas completamente fora do padrão tradicional do gênero. Neste vídeo, eu vou falar sobre tudo o que você precisa saber antes de assistir esse filme, ou até mesmo para entender por que ele ficou tão popular. Vamos analisar a história, o tipo de humor usado, as atuações do elenco e também como ele brinca com os clichês dos filmes de terror que eram muito populares naquela época. Além disso, vou compartilhar minha opinião sobre se esse filme ainda vale a pena assistir hoje ou se ele já ficou ultrapassado com o passar do tempo. Scary Movie não é um filme de terror comum. Ele não foi feito para assustar, mas sim para fazer rir, usando o exagero e paródia como principal ferramenta. Por isso, muita gente ama esse filme até hoje, enquanto outras pessoas podem não gostar tanto do tipo de humor que ele apresenta. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te explicar tudo de uma forma simples e direta, sem complicação, para você entender exatamente o que esse filme entrega e se ele combina com o seu gosto. E já aproveita para se inscrever no canal Ali Explica, deixar o like e comentar o que você achou do filme se já assistiu. Vamos começar! Scary Movie é uma comédia de terror lançada em 2000 que parodia vários filmes populares do gênero slasher e suspense dos anos 1990, especialmente obras como Pânico e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. A história combina elementos absurdos, humor escrachado e situações exageradas para satirizar os clichês típicos dos filmes de terror, criando uma narrativa que ao mesmo tempo imita e ridiculariza as convenções do gênero. O filme acompanha um grupo de adolescentes e jovens adultos que se envolvem em uma série de assassinatos misteriosos, enquanto tentam sobreviver a um assassino mascarado e extremamente violento, embora de forma cômica e caricata. A trama começa com uma cena icônica, em que uma jovem chamada Drew Becker está sozinha em casa em uma noite tranquila. Ela recebe uma ligação de um estranho, que começa a fazer perguntas perturbadoras e a ameaçá-la de forma crescente. Inicialmente, o tom parece seguir o padrão de filmes de terror sérios, mas rapidamente se transforma em humor negro e absurdo. O assassino, que usa uma máscara semelhante à de Ghostface, começa a persegui-la pela casa. A sequência termina de forma exagerada e violenta, estabelecendo o tom paródico do filme e introduzindo o mistério central. Quem é o assassino e por que ele está matando esses jovens? Após esse prólogo, a história avança para o grupo principal de personagens, que inclui Cindy Cantrell, uma jovem ingênua e frequentemente confusa, que se torna a protagonista da narrativa. Cindy e seus amigos estão no centro da trama, e todos eles começam a perceber que estão sendo alvos de um assassino misterioso depois de atropelarem acidentalmente um homem na estrada e se livrarem do corpo de forma irresponsável. Esse evento do passado é claramente uma paródia de Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado, servindo como o gatilho para os acontecimentos principais do filme. À medida que os assassinatos começam a acontecer, os amigos de Cindy são perseguidos um a um pelo assassino mascarado. As mortes são retratadas de maneira exagerada e cômica, sempre subvertendo as expectativas do público. Em vez de tensão real, o filme utiliza situações absurdas e humor físico para transformar momentos de terror em cenas de comédia. O grupo de amigos inclui personagens estereotipados, como a loira ingênua, o atleta confiante, o nerd desajeitado e o amigo descontrolado, todos representações exageradas de arquétipos comuns em filmes adolescentes de terror. Cindy, interpretada como a final girl da história, começa a desconfiar de tudo e de todos ao seu redor. Ela percebe que o assassino pode estar mais próximo do que imagina e que os eventos estão conectados ao segredo do atropelamento cometido no passado. Ao mesmo tempo, ela tenta manter sua vida relativamente normal, frequentando a escola e lidando com situações absurdas que acontecem ao seu redor,
incluindo professores e colegas igualmente caricatos. O filme constantemente interrompe qualquer tentativa de construção séria de suspense com piadas inesperadas e referências culturais exageradas. Um dos elementos centrais da trama é a identidade do assassino. Ao longo do filme, várias pistas falsas são apresentadas e diversos personagens são suspeitos em potencial. O pai adotivo de Cindy, o diretor da escola e até mesmo alguns de seus amigos entram na lista de suspeitos. O filme brinca com a estrutura típica de mistério, onde o assassino é sempre alguém inesperado, mas faz isso de maneira exagerada e cômica, tornando a investigação mais um elemento de humor do que de suspense real. Enquanto os assassinatos continuam, o grupo tenta se proteger, mas suas decisões são constantemente ridicularizadas pelo próprio filme. Eles tomam atitudes ilógicas, se separam em momentos perigosos e reagem de forma exagerada a situações absurdas. A presença de personagens como Short, o amigo maconheiro que frequentemente ignora o perigo, adiciona ainda mais humor à narrativa, pois ele parece completamente desconectado da gravidade dos eventos, mesmo quando está diretamente ameaçado. Outro elemento importante da história é a forma como o filme satiriza a mídia e a cultura pop. Jornalistas sensacionalistas aparecem cobrindo os assassinatos de maneira exagerada, enquanto programas de televisão dentro do próprio universo do filme exploram o medo coletivo de forma cômica. Isso reforça a ideia de que o filme não apenas parodia os filmes de terror, mas também critica a forma como a violência é consumida como entretenimento. À medida que a história se aproxima do clímax, Cindy começa a juntar as peças do mistério. Ela descobre que há uma ligação entre o atropelamento inicial e os assassinatos que estão acontecendo. O filme revela que os personagens tentaram esconder o crime no passado e que alguém está buscando vingança por isso. No entanto, como é típico da estrutura de Scary Movie, essas revelações são constantemente interrompidas por piadas, situações absurdas e reviravoltas inesperadas que ridicularizam a própria lógica dos filmes de suspense. O clímax ocorre durante uma festa, onde o assassino finalmente revela sua identidade. A revelação é construída de forma a parodiar os finais surpreendentes dos filmes de terror tradicionais, mas aqui ela é tratada com um exagero cômico. O assassino é alguém próximo do grupo, e suas motivações estão ligadas ao segredo do atropelamento. A revelação é acompanhada por uma série de reações exageradas dos personagens, incluindo momentos de caos físico e humor pastelão. Durante a confrontação final, Cindy precisa enfrentar o assassino diretamente. Em vez de uma batalha séria, o confronto é repleto de elementos cômicos, quedas, golpes exagerados e situações absurdas que quebram completamente a tensão típica de um final de filme de terror. Cindy, apesar de sua personalidade inicialmente frágil, consegue sobreviver e derrotar o assassino através de uma combinação de sorte e situações inesperadas, reforçando o tom paródico do filme. Após a resolução do mistério, o filme ainda apresenta uma série de cenas finais que continuam a brincadeira com clichês de terror e sequências de encerramento dramáticas. Mesmo depois da ameaça ser eliminada, o tom cômico permanece, sugerindo que o mundo do filme nunca retorna completamente à normalidade. Os personagens sobreviventes seguem suas vidas de maneira igualmente absurda, e o filme termina reforçando sua identidade como uma sátira contínua do gênero. No geral, Scary Movie constrói sua narrativa em cima da desconstrução de filmes de terror adolescentes, utilizando humor físico, diálogos irreverentes e situações exageradas para transformar uma história de assassinatos em uma comédia constante. A estrutura do enredo segue os padrões típicos de um slasher, mas cada elemento é distorcido para gerar humor em vez de suspense. O resultado é uma obra que não apenas conta uma história de perseguição e mistério, mas também comenta e ridiculariza os próprios elementos que a tornam possível. A presença de personagens estereotipados, a repetição de cenas clássicas de terror e a constante quebra de expectativa são fundamentais para o funcionamento da narrativa. O filme depende do reconhecimento do público dos clichês do gênero para que suas piadas funcionem,
criando uma experiência que mistura familiaridade com surpresa. Assim, a história de Cindy e seus amigos se torna uma paródia contínua de tudo o que o cinema de terror adolescente representava até o final dos anos 1990. O elenco de Scary Movie é um dos elementos mais importantes para o sucesso da comédia, porque o filme depende fortemente da atuação exagerada, do timing cômico e da capacidade dos atores de parodiar personagens típicos de filmes de terror adolescente. Cada integrante do elenco interpreta versões caricatas de arquétipos conhecidos do gênero slasher, e o resultado funciona como uma sátira coletiva que mistura improviso, humor físico e referências diretas a outros filmes populares. A seguir, o elenco principal e suas contribuições para a construção do filme são explicados em detalhes. A protagonista Cindy Campbell é interpretada por Anna Faris, e sua atuação é amplamente considerada o coração do filme. Cindy é uma paródia da Final Girl dos filmes de terror, aquela personagem que geralmente sobrevive até o final. Anna Faris constrói Cindy como uma jovem ingênua, confusa e extremamente expressiva, que reage a situações absurdas com um misto de medo e inocência exagerada. Sua performance é baseada em reações físicas intensas, expressões faciais cômicas e um timing perfeito para o humor absurdo. Ao longo do filme, ela passa de uma estudante aparentemente comum para alguém que tenta entender e sobreviver ao caos ao seu redor, sempre mantendo uma energia caótica que reforça o tom satírico da narrativa. A personagem Brenda Meeks, interpretada por Regina Hall, é uma das figuras mais marcantes do filme. Brenda começa como amiga de Cindy, mas rapidamente se torna uma das personagens mais engraçadas, devido ao seu comportamento impulsivo, suas reações exageradas e sua tendência a comentar tudo de forma sarcástica. Regina Hall utiliza um estilo de atuação muito expressivo, com mudanças bruscas de emoção e improvisos que ajudam a construir algumas das cenas mais icônicas da comédia. Brenda também representa uma paródia dos personagens femininos que costumam ser melhores amigas da protagonista em filmes de terror, mas aqui ela ganha muito mais destaque e personalidade própria. Shorty Meeks, interpretado por Marlon Wayans, é outro personagem essencial para o humor do filme. Ele é uma caricatura do amigo relaxado que geralmente aparece em filmes adolescentes, mas levado ao extremo. Marlon Wayans constrói Shorty como alguém completamente despreocupado, que parece não perceber a gravidade das situações ao seu redor. Sua atuação mistura humor físico, improvisação e uma energia caótica que contrasta com o perigo constante da história. Muitas de suas cenas envolvem comportamento absurdo, falas desconectadas e uma abordagem quase inconsciente da ameaça do assassino, o que aumenta o efeito cômico geral. Ray Wilkins, interpretado por Sean Wayans, desempenha o papel de namorado de Cindy e também de uma paródia dos bad boys ou atletas típicos de filmes de terror adolescente. Sean Wayans interpreta Ray como um personagem exageradamente preocupado com sua imagem, frequentemente tentando parecer corajoso e protetor, mas falhando de maneira cômica. Sua performance explora o contraste entre a autoconfiança do personagem e sua incapacidade de lidar com situações perigosas. Ele também participa de várias cenas de humor físico e diálogos satíricos que ridicularizam os clichês de masculinidade em filmes do gênero. A personagem Buffy Gilmore, interpretada por Shannon Elizabeth, é uma paródia direta das garotas populares e das vítimas típicas de filmes slasher. Buffy é apresentada como uma jovem extremamente preocupada com sua aparência superficial e confiante, mas sua segurança não a protege do perigo. Shannon Elizabeth utiliza sua imagem associada a personagens adolescentes de comédia para reforçar o contraste entre beleza e vulnerabilidade. Sua atuação enfatiza o absurdo das situações em que Buffy se encontra, muitas vezes combinando glamour com momentos de humor físico inesperado. Carmen Electra interpreta Drew Decker, uma das primeiras vítimas do filme, e sua participação é importante para estabelecer o tom inicial da paródia.
Carmen Electra traz para o papel uma presença que remete diretamente às tradicionais primeiras vítimas de filmes de terror. Sua atuação na cena inicial é exagerada e estilizada, funcionando como uma introdução ao tipo de humor que o filme pretende explorar. A sequência em que sua personagem é perseguida pelo assassino estabelece a mistura de terror e comédia que define toda a obra. John Abrahams interpreta Bobby Prince, um personagem que serve como uma das maiores reviravoltas da história. Bobby é inicialmente apresentado como parte do grupo de amigos e namorado de Cindy, mas sua atuação se torna cada vez mais suspeita ao longo do filme. Abrahams interpreta o papel com uma mistura de charme superficial e comportamento estranho, permitindo que o público duvide constantemente de suas intenções. Sua performance é essencial para a construção do mistério central, já que o filme brinca com a ideia de que qualquer personagem pode ser o assassino. Lachlan Munro interpreta Greg Phillip, outro namorado de Buffy e uma caricatura do atleta típico de filmes adolescentes. Munro traz ao personagem uma combinação de arrogância e ingenuidade, frequentemente servindo como alvo de piadas visuais e situações absurdas. Greg representa o estereótipo do garoto popular, que acredita estar no controle, mas que rapidamente se torna vulnerável diante do caos. Sua atuação reforça o humor baseado em expectativas quebradas, já que o público espera comportamentos previsíveis de um personagem assim, mas o filme constantemente subverte essas expectativas. Dave Sheridan interpreta Dolphy Gilmore, um personagem que inicialmente parece simples e inofensivo, mas que ganha grande importância na trama. Sheridan constrói Dolphy com uma atuação extremamente física, baseada em expressões exageradas, comportamento infantilizado e humor corporal. Ao longo do filme, Dolphy é apresentado como alguém desajeitado e aparentemente incapaz de ser uma ameaça, o que cria um contraste importante com a revelação final da história. Sua performance é essencial para o impacto cômico da reviravolta, já que o personagem parece o menos provável de estar envolvido nos assassinatos. A presença de Cheri Oteri como Gale Hailstorm também contribui significativamente para o humor do filme. Cheri Oteri interpreta uma jornalista sensacionalista que cobre os assassinatos de forma exagerada e dramática. Sua atuação satiriza a mídia que explora tragédias para entretenimento, com gestos amplos, entonação teatral e uma obsessão por estar no centro da atenção. Gale representa a crítica do filme, a forma como a violência é transformada em espetáculo midiático. Outro aspecto importante do elenco é a forma como todos os atores trabalham juntos para criar um ritmo cômico constante. Diferente de filmes de terror tradicionais, onde a tensão é construída lentamente, aqui o elenco mantém uma energia elevada o tempo todo. As interações entre os personagens são marcadas por interrupções, reações exageradas e mudanças rápidas de tom. Isso exige um tipo de atuação muito específico, no qual o timing é mais importante do que a naturalidade. O sucesso das performances também vem do equilíbrio entre roteiro e improvisação. Muitos momentos do filme dependem da capacidade dos atores de reagir de forma inesperada a situações absurdas. Isso é especialmente visível nas cenas entre Anna Faris, Regina Hall e os irmãos Wayans, onde o humor surge tanto do texto quanto da entrega física. A química entre o elenco principal ajuda a sustentar o ritmo do filme e impede que as piadas se tornem repetitivas. Além disso, o elenco de Scary Movie trabalha constantemente com a paródia de filmes específicos, o que exige um entendimento claro dos clichês que estão sendo satirizados. Cada ator não está apenas interpretando um personagem, mas também imitando e exagerando arquétipos conhecidos do cinema de terror adolescente dos anos 1990. Isso inclui desde o comportamento das vítimas até as reações exageradas em momentos de perigo, passando por diálogos que imitam filmes anteriores de forma intencionalmente absurda. No conjunto, o elenco funciona como uma engrenagem cômica coletiva. Cada personagem representa um tipo diferente de clichê, e a interação entre eles cria o caos controlado que define o filme.
Sem as atuações exageradas e bem sincronizadas, o humor não teria o mesmo impacto, pois grande parte da comédia depende do contraste entre expectativa e execução. Em resumo, o elenco de Scary Movie é fundamental para transformar uma simples paródia de filmes de terror em uma comédia memorável. Através das performances de Anna Faris, Regina Hall, Marlon Wayans, Sean Wayans e todo o restante do elenco, o filme constrói uma experiência que depende totalmente de timing, exagero e compreensão dos clichês que está satirizando. Cada ator contribui para um estilo de humor que combina paródia, crítica e absurdo, tornando o filme um marco do gênero de comédia de terror. Scary Movie é uma comédia de terror que se tornou bastante conhecida por transformar filmes de suspense e slasher em uma sequência contínua de paródias exageradas. Para avaliar o filme e decidir se ele vale a pena ser assistido hoje, é importante entender primeiro o tipo de humor que ele oferece, o contexto em que foi lançado e o tipo de público que pode realmente aproveitar a experiência. Ele não é um filme que tenta ser profundo, realista ou emocionalmente envolvente. Pelo contrário, seu objetivo é provocar risos através do absurdo, da sátira e da quebra constante de expectativas. O filme foi lançado no início dos anos 2000, em uma época em que o gênero slasher estava muito popular novamente, especialmente após o sucesso de filmes como Pânico e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. A proposta de Scary Movie foi justamente pegar esses filmes sérios e transformá-los em uma comédia escrachada, exagerando todos os clichês possíveis. A Final Girl, o assassino mascarado, os adolescentes imprudentes e as situações típicas de perseguição. Isso significa que o filme depende muito do conhecimento prévio do espectador sobre esses clichês para funcionar completamente. Do ponto de vista do humor, o filme é extremamente direto e não tenta ser sutil. Ele aposta em piadas físicas, situações absurdas, diálogos exagerados e humor visual. Muitas cenas são construídas para parecerem momentos de terror tradicionais, mas rapidamente se transformam em algo ridículo. Essa mistura cria um efeito cômico baseado na surpresa. No entanto, esse tipo de humor pode ser divisivo. Algumas pessoas acham muito engraçado, enquanto outras podem achar exagerado ou até infantil. A performance do elenco também influencia muito a experiência. O filme depende fortemente de atuações exageradas, especialmente de personagens como Cindy, Brenda e Shorty. Esses personagens não são realistas, eles são caricaturas de estereótipos de filmes de terror e comédia adolescente. Isso significa que a qualidade da atuação não está em ser naturalista, mas sim em ser expressiva e sincronizada com o tom absurdo da história. Quando funciona, o resultado é bastante divertido, porque o elenco parece completamente consciente da paródia que está sendo feita. Outro ponto importante é que o filme não segue uma narrativa muito complexa. A história existe principalmente como um suporte para as piadas. Existe um mistério envolvendo assassinatos e um segredo do passado, mas isso é usado mais como ferramenta de comédia do que como um enredo sério. As reviravoltas são intencionalmente exageradas e muitas vezes ilógicas, justamente para brincar com os padrões dos filmes de suspense. Isso pode ser visto como uma vantagem ou uma desvantagem, dependendo do que o espectador procura. Se alguém espera uma história bem estruturada, com um desenvolvimento profundo de personagens, Scary Movie não vai atender essas expectativas. Mas se o objetivo é assistir algo leve, caótico e cheio de humor sem compromisso, ele pode ser bastante divertido. O filme não tenta criar tensão real nem sustos genuínos. Ele desconstrói esses elementos o tempo todo, transformando tudo em piada. Um dos pontos fortes do filme é sua capacidade de reconhecer e satirizar clichês do cinema de terror. Ele brinca com cenas clássicas, como perseguições lentas, personagens tomando decisões ilógicas, assassinos que aparecem do nada e vítimas que ignoram sinais óbvios de perigo. Para quem conhece esse tipo de filme, o humor funciona como uma espécie de recompensa, porque o espectador reconhece o que está sendo parodiado e entende a piada imediatamente. Por outro lado,
Um dos pontos fracos é que muitas piadas são muito datadas. O humor do início dos anos 2000 pode não ter o mesmo impacto hoje, especialmente para quem não está familiarizado com os filmes que estão sendo satirizados. Algumas referências culturais podem parecer ultrapassadas ou menos engraçadas para o público atual. Isso não significa que o filme perdeu totalmente sua graça, mas sim que ele funciona melhor dentro de um contexto específico. Outro aspecto a considerar é o tipo de humor utilizado. O filme não evita piadas físicas exageradas, humor escatológico e situações absurdas. Isso faz parte da sua identidade. Para algumas pessoas, isso é exatamente o que torna o filme engraçado. Para outras, pode ser excessivo ou repetitivo. Ele não tenta ser elegante ou sofisticado. Sua proposta é ser barulhento, caótico e inesperado. Em termos de ritmo, o filme é bastante rápido. As cenas não se estendem por muito tempo e há sempre algo acontecendo, seja uma piada, uma paródia ou uma situação absurda. Isso ajuda a manter o espectador engajado, especialmente se ele estiver assistindo de forma descontraída. No entanto, esse ritmo acelerado também significa que não há muito espaço para desenvolvimento emocional ou construção de atmosfera. O filme também pode ser visto como uma crítica indireta ao próprio gênero de terror adolescente. Ao exagerar todos os clichês, ele expõe como muitas histórias seguem padrões previsíveis. Ao mesmo tempo, ele não pretende substituir esses filmes, mas sim brincar com eles. É uma forma de humor que depende da familiaridade com o material original. Sobre a questão principal, se vale a pena assistir ou não, a resposta depende muito do tipo de experiência que a pessoa está procurando. Se a intenção é assistir a um filme sério, com história envolvente e personagens profundos, então não é uma boa escolha. Mas se a ideia é assistir algo leve, engraçado e sem compromisso, que não exige muita atenção e que pode ser visto apenas para relaxar e rir de situações absurdas, então pode valer bastante a pena. Outro ponto positivo é que o filme tem um estilo de humor que funciona bem em grupo. Muitas pessoas acabam achando mais engraçado quando assistem com amigos, porque as piadas e situações absurdas geram reações coletivas. Esse tipo de experiência social pode aumentar bastante o valor do filme. No entanto, é importante reconhecer que nem todo tipo de humor envelhece bem. Algumas piadas podem parecer repetitivas ou previsíveis hoje em dia, especialmente para quem já viu muitas outras paródias depois dele. Isso não tira totalmente o mérito do filme, mas coloca ele mais como uma obra de época do que como uma comédia atemporal. Em resumo, Scary Movie é um filme que funciona melhor quando o espectador entende exatamente o que ele está tentando fazer. Não é assustar, não é emocionar e nem contar uma história complexa, mas sim zombar do gênero de terror de forma exagerada e contínua. Ele é mais eficiente como comédia de paródia do que como filme tradicional. Portanto, vale a pena assistir se a pessoa gosta de humor escrachado, sátiras de filmes de terror e não se importa com exageros ou falta de lógica narrativa. Por outro lado, pode não ser uma boa escolha para quem prefere comédias mais sutis, histórias mais bem estruturadas ou filmes com humor mais moderno e refinado. Scary Movie é uma comédia que não foi construída para ser um marco de efeitos visuais avançados ou para impressionar com CGI de ponta. Pelo contrário, o uso de efeitos visuais e técnicos no filme é bastante simples, direto e muitas vezes propositalmente exagerado ou até barato em aparência, porque isso faz parte da estética da paródia. O objetivo principal nunca foi criar realismo, mas sim brincar com as convenções dos filmes de terror e, em alguns momentos, até ridicularizar o uso excessivo de efeitos especiais em produções mais sérias do gênero slasher e suspense. No início dos anos 2000, quando Scary Movie foi lançado, o uso de Scary Movie em filmes de terror ainda estava em uma fase intermediária de evolução. Muitos filmes já utilizavam efeitos digitais, mas ainda era comum depender de maquiagem prática, efeitos de sangue cenográfico, próteses e truques de câmera. Esse filme segue exatamente essa linha híbrida, mas sem a intenção de parecer realista.
Em vez disso, ele mistura efeitos práticos com pequenas intervenções digitais para reforçar o humor das cenas. Um dos elementos mais importantes do VFX invisível do filme é o uso de maquiagem e efeitos práticos para as mortes e ferimentos. As cenas de assassinato são deliberadamente exageradas, com sangue artificial em excesso, movimentos físicos caricatos e reações impossíveis. Esse tipo de efeito não depende de CGI sofisticado, mas sim de próteses, figurinos e coreografias físicas. O impacto visual não busca assustar o público, mas sim surpreender e gerar risos pelo exagero. O sangue, por exemplo, muitas vezes aparece em quantidades absurdas ou em situações claramente impossíveis, reforçando o tom de paródia. O CGI utilizado no filme é relativamente simples e aparece em momentos específicos, geralmente para complementar efeitos práticos ou criar situações impossíveis de filmar com segurança. Em vez de tentar esconder o uso de computação gráfica, o filme muitas vezes o expõe de forma quase cartunesca. Isso é especialmente visível em algumas cenas de ação ou transições exageradas, onde o movimento dos personagens ou objetos parece propositalmente artificial. Essa artificialidade não é um erro, mas sim parte da linguagem cômica do filme. Outro aspecto interessante do uso de efeitos visuais em Scary Movie é como ele parodia os próprios clichês do cinema de terror da época. Filmes como Pânico já utilizavam uma mistura de efeitos práticos e digitais para criar tensão, mas aqui esses elementos são levados ao extremo ou usados de forma errada de propósito. Por exemplo, cenas de perseguição podem incluir cortes abruptos, movimentos impossíveis ou transições exageradas que quebram qualquer sensação de realismo. Isso reforça a ideia de que o filme está constantemente zombando da estética dos thrillers sérios. As sequências de perseguição do assassino mascarado são um bom exemplo de como o filme usa efeitos visuais de forma satírica. Em vez de construir uma atmosfera de suspense com iluminação sombria e efeitos sutis, o filme exagera nos movimentos, nas reações dos personagens e até na coreografia das cenas. Algumas transições são tão rápidas e abruptas que parecem intencionalmente mal feitas, criando um efeito cômico. Esse tipo de abordagem transforma o que deveria ser tensão em humor físico. Outro ponto importante é o uso de efeitos sonoros combinados com os visuais. Embora não seja exatamente VFX, o som trabalha junto com a imagem para criar o impacto cômico. Muitos efeitos visuais são acompanhados por sons exagerados, como batidas, quedas ou explosões que não correspondem a uma realidade física coerente. Essa combinação reforça a sensação de que o filme está mais próximo de um desenho animado do que de um filme de terror tradicional. Em cenas específicas, o CGI aparece para reforçar momentos impossíveis ou absurdos. Isso pode incluir objetos se movendo de forma exagerada, personagens reagindo de maneira fisicamente impossível ou até distorções visuais rápidas, que servem apenas para criar impacto cômico. Diferente de filmes que usam CGI para esconder sua presença, Scary Movie muitas vezes o usa de forma visível, quase como se estivesse dizendo ao público que não deve levar aquilo a sério. A iluminação e a fotografia também fazem parte do efeito visual do filme, mesmo não sendo CGI diretamente. Muitas cenas imitam filmes de terror famosos, com iluminação escura, sombras fortes e enquadramentos típicos de suspense. No entanto, esses elementos são constantemente quebrados por ações absurdas ou efeitos exagerados. Esse contraste entre estética de terror e execução cômica é uma das principais fontes de humor visual do filme. Outro ponto relevante é o uso de maquiagem protética, especialmente nas cenas de violência. Em vez de depender de CGI para criar ferimentos, o filme usa próteses físicas, que são propositalmente exageradas. Isso inclui cortes falsos muito visíveis, sangue artificial em excesso e efeitos de impacto que não seguem nenhuma lógica anatômica realista. Esse tipo de efeito prático reforça a natureza satírica da obra, já que o público consegue claramente perceber que tudo é artificial.
O design do assassino mascarado também contribui para o impacto visual. A máscara e o figurino são simples, mas eficazes, e remetem diretamente aos filmes de slasher que o filme está parodiando. A presença física do personagem depende mais da atuação e da coreografia do que de efeitos digitais. Isso mostra como o filme prioriza elementos tradicionais de produção, em vez de depender fortemente de CGI. Outro aspecto interessante é como o filme utiliza a edição como uma forma de efeito visual. Cortes rápidos, mudanças abruptas de cena e montagens exageradas criam um ritmo visual caótico. Em muitos momentos, a edição é mais responsável pelo humor do que qualquer efeito digital. Isso é especialmente importante em uma comédia como essa, onde o timing visual é essencial para o impacto das piadas. Em comparação com filmes modernos, o nível de CGI em Scary Movie pode parecer simples ou até ultrapassado. No entanto, isso não é necessariamente uma fraqueza, porque o objetivo do filme nunca foi competir com produções de alto orçamento em termos de realismo visual. Pelo contrário, a simplicidade dos efeitos ajuda a reforçar o tom de paródia e a estética de quase desenho animado que o filme assume. Outro ponto importante é que muitos dos efeitos visuais são intencionalmente inconsistentes. Em um momento, uma cena pode parecer relativamente realista, e no seguinte pode se transformar em algo completamente absurdo e exagerado. Essa variação constante faz parte do estilo do filme e contribui para o humor imprevisível. Também é importante destacar que o filme depende muito da reação do público aos efeitos visuais. Um efeito que poderia parecer mal feito em outro contexto, aqui se torna engraçado justamente por ser inesperado ou exagerado. Isso mostra como o uso de VFX não é apenas técnico, mas também narrativo e cômico. No geral, os efeitos visuais de Scary Movie não têm como objetivo impressionar pela qualidade técnica, mas sim servir como ferramenta de comédia e paródia. O CGI é simples, os efeitos práticos são exagerados e a edição é caótica, tudo isso contribuindo para um estilo visual que reforça o humor do filme. Em conclusão, o filme utiliza VFX e CGI de forma funcional e satírica, sem tentar criar realismo ou imersão. Em vez disso, ele transforma limitações técnicas em parte do humor, usando o exagero, artificialidade e inconsistência visual como ferramentas para reforçar sua identidade cômica. Para o público, isso significa que o valor dos efeitos visuais não está na qualidade técnica, mas na forma como eles ajudam a construir o estilo irreverente e absurdo da obra. Scary Movie teve um desempenho muito forte nas bilheterias e também um impacto significativo no mercado de mídia doméstica, o que ajudou a consolidar o filme como um dos maiores sucessos de comédia de paródia do início dos anos 2000. Lançado em um momento em que o gênero de terror adolescente estava em alta, o filme conseguiu aproveitar essa tendência e transformá-la em um grande fenômeno comercial. A combinação de humor irreverente, baixo orçamento relativo e marketing eficiente fez com que o retorno financeiro fosse muito acima das expectativas iniciais do estúdio. O filme foi produzido com um orçamento considerado modesto para os padrões de Hollywood da época, especialmente se comparado a grandes produções de terror ou blockbusters de ação. Apesar disso, ele conseguiu gerar um retorno extremamente alto nas bilheterias mundiais. Desde o seu lançamento inicial nos cinemas, o filme rapidamente chamou a atenção do público jovem, que era o principal alvo da campanha de divulgação. A estratégia de marketing focou fortemente em trailers que destacavam cenas engraçadas, paródias de filmes famosos e situações absurdas, o que ajudou a criar curiosidade imediata. Nos Estados Unidos, o desempenho de Scary Movie no fim de semana de estreia foi particularmente impressionante. O filme estreou em primeiro lugar nas bilheterias, superando grandes produções que estavam em cartaz na mesma época. Esse resultado mostrou que havia uma grande demanda por comédias de paródia voltadas para o público jovem adulto. O sucesso inicial foi impulsionado principalmente por sessões lotadas, boca a boca positivo e forte apelo entre adolescentes e estudantes universitários. Ao longo das semanas seguintes, o filme manteve um desempenho consistente,
com uma queda gradual típica de lançamentos bem-sucedidos. O humor acessível e a curta duração ajudaram a manter o interesse do público, especialmente porque muitos espectadores retornavam para assistir novamente com amigos. Esse tipo de repetição é comum em comédias populares, e no caso deste filme, isso contribuiu significativamente para o aumento da bilheteria total. No mercado internacional, o filme também teve uma performance muito sólida. Ele conseguiu se adaptar bem a diferentes públicos, mesmo com o humor sendo bastante baseado em referências culturais específicas dos Estados Unidos. Em muitos países, o apelo veio mais do humor físico e das situações absurdas do que das paródias em si. Isso ajudou a expandir o alcance global do filme e aumentou ainda mais sua receita total. O sucesso financeiro de Scary Movie foi tão expressivo que acabou surpreendendo até mesmo os analistas da indústria cinematográfica. Um filme de comédia com orçamento relativamente baixo conseguir competir com grandes produções de ação e drama mostrou que o público estava aberto a propostas mais leves e irreverentes. Esse desempenho também abriu caminho para a criação de sequências e consolidou o filme como o início de uma franquia de grande sucesso. Além das bilheterias, o impacto do filme no mercado de mídia doméstica foi igualmente importante. Na época, o consumo de filmes em VHS e DVD estava em forte crescimento, e esse filme se beneficiou muito desse contexto. O lançamento em vídeo doméstico aconteceu poucos meses após a estreia nos cinemas, e rapidamente se tornou um dos títulos mais alugados e comprados do período. As locadoras de vídeo tiveram um papel essencial na popularização do filme. Scary Movie era frequentemente escolhido por grupos de amigos e jovens adultos que buscavam uma comédia leve para assistir em casa. O humor fácil de entender e a estrutura episódica do filme o tornaram ideal para esse tipo de consumo casual. Muitas pessoas assistiam mais de uma vez, o que aumentava ainda mais sua popularidade no formato doméstico. No lançamento em DVD, o filme ganhou ainda mais destaque. O formato estava se tornando padrão na época, e o público valorizava edições com extras, bastidores e cenas adicionais. Embora o conteúdo adicional não fosse tão elaborado quanto em alguns blockbusters, o DVD ainda oferecia uma experiência mais completa para os fãs. Isso ajudou a prolongar a vida útil do filme além das salas de cinema. Outro fator importante no sucesso da mídia doméstica foi o apelo entre festas e reuniões sociais. O filme se tornou uma escolha comum para sessões informais entre amigos, justamente porque não exigia atenção constante e tinha um ritmo leve e divertido. Isso fez com que ele fosse constantemente reassistido, o que aumentou ainda mais sua presença cultural. O desempenho forte, tanto nas bilheterias quanto no home video, fez com que Scary Movie se tornasse rapidamente um produto extremamente lucrativo. O retorno financeiro foi tão alto que o filme passou a ser considerado um dos exemplos mais bem-sucedidos de comédia de baixo custo com alto impacto comercial. Esse sucesso também influenciou a indústria a investir mais em filmes de paródia e comédias voltadas para o público jovem. O impacto comercial do filme também ajudou a consolidar o interesse por paródias de filmes populares. Após seu sucesso, vários outros filmes do mesmo estilo começaram a surgir, tentando replicar a fórmula de misturar referências culturais com humor exagerado. No entanto, poucos conseguiram atingir o mesmo nível de sucesso financeiro e popularidade. Outro ponto relevante é que o filme continuou gerando receita mesmo após seu lançamento inicial. A venda contínua de DVDs, transmissões em canais de televisão e, posteriormente, em plataformas digitais, manteve o filme relevante por muitos anos. Esse tipo de vida longa é um indicador importante de sucesso comercial, pois mostra que o interesse do público não se limita apenas ao lançamento nos cinemas. Com o passar do tempo, o filme também se tornou parte de coleções e maratonas de comédia. Isso ajudou a manter sua presença no mercado de mídia doméstica, mesmo décadas após seu lançamento. Em muitos casos, o filme é lembrado como uma das comédias mais representativas de sua época, o que contribui para sua demanda contínua. Em termos de legado financeiro, Scary Movie não apenas foi um sucesso isolado, mas também abriu caminho para uma franquia inteira. As sequências lançadas posteriormente aproveitaram o sucesso do original,
expandindo ainda mais o impacto comercial da marca. Isso mostra como o desempenho inicial nas bilheterias e no home media foi fundamental para transformar o filme em uma série duradoura. Em conclusão, o filme teve um desempenho extremamente positivo, tanto nos cinemas quanto no mercado de mídia doméstica. Seu sucesso foi resultado de uma combinação de orçamento baixo, marketing eficaz, humor acessível e forte conexão com o público jovem da época. O impacto do lançamento em VHS e DVD ajudou a prolongar sua popularidade e consolidar sua posição como um dos maiores sucessos comerciais de comédia do início dos anos 2000. Scary Movie é um filme que divide bastante opiniões, justamente porque ele aposta em um tipo de humor muito específico, a paródia exagerada de filmes de terror e suspense. Para entender bem seus pontos positivos e negativos, é importante olhar não só para a história, mas também para o estilo de comédia, as atuações, o ritmo e até o contexto em que ele foi lançado. Ele não é um filme neutro, ou a pessoa gosta do tipo de humor ou acha exagerado demais. Começando pelos pontos positivos, um dos maiores destaques do filme é a sua capacidade de parodiar com precisão os clichês do gênero de terror adolescente. Scary Movie consegue identificar e exagerar tudo aquilo que o público já estava acostumado a ver em filmes como O Pânico e Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Essa identificação de clichês é feita de forma inteligente dentro do humor absurdo, transformando situações sérias em cenas completamente ridículas. Isso cria um efeito cômico que funciona especialmente bem para quem conhece os filmes originais. Outro ponto positivo é o ritmo acelerado da narrativa. O filme não perde tempo com explicações longas ou desenvolvimento complexo de história. Ele vai direto ao ponto e mantém uma sequência constante de piadas e situações engraçadas. Isso faz com que a experiência seja leve e dinâmica, ideal para quem quer apenas relaxar e se divertir sem precisar acompanhar uma trama complicada. Esse ritmo rápido também ajuda a manter o público engajado, já que sempre há algo novo acontecendo. O elenco também é um dos grandes pontos fortes. As atuações são exageradas de propósito, mas isso funciona dentro da proposta do filme. Personagens como Cindy, Brenda e Shorty são interpretados com energia cômica constante, o que ajuda a sustentar o tom absurdo da história. O humor físico, as expressões exageradas e o timing dos atores são fundamentais para o sucesso das piadas. Sem esse tipo de entrega, o filme não teria o mesmo impacto. Além disso, o filme tem uma grande variedade de estilos de humor. Ele mistura comédia física, sátira, paródia, humor verbal e até situações completamente sem lógica. Essa variedade faz com que diferentes tipos de público possam encontrar algo engraçado. Algumas pessoas se divertem mais com as cenas físicas, outras com as referências e outras com o absurdo total das situações. Essa diversidade ajuda a ampliar o alcance do filme. Outro ponto positivo importante é a coragem de exagerar sem medo. Scary Movie não tenta ser sutil ou elegante. Ele assume completamente o lado caótico da comédia e leva isso ao extremo. Isso cria momentos inesperados que quebram totalmente as expectativas do público. Em vez de seguir regras tradicionais de narrativa, o filme constantemente surpreende com decisões absurdas, o que faz parte do seu charme. O filme também funciona bem como uma crítica indireta ao próprio gênero de terror. Ao exagerar os clichês, ele mostra como muitos filmes seguem fórmulas repetitivas. Isso cria uma espécie de espelho cômico do gênero, onde tudo é levado ao limite do ridículo. Essa camada de paródia é um dos motivos pelos quais o filme se tornou tão popular. Outro ponto positivo é a sua capacidade de ser um filme de assistir com amigos. Ele não exige muita atenção ou interpretação profunda, o que o torna ideal para sessões descontraídas. Muitas das piadas funcionam melhor em grupo, porque as reações coletivas aumentam o efeito cômico. Isso faz com que o filme tenha um valor social, além do entretenimento individual. Agora, passando para os pontos negativos, um dos principais problemas de Scary Movie é que o humor pode ser muito dependente de referências culturais específicas.
Muitas piadas são baseadas em filmes de terror dos anos 90 e início dos anos 2000. Para quem não conhece esses filmes, algumas cenas podem parecer sem sentido ou menos engraçadas. Isso limita um pouco a universalidade do humor. Outro ponto negativo é que o filme não tem uma história muito forte ou bem desenvolvida. O enredo existe basicamente como um suporte para as piadas, e não como um elemento central. Isso significa que não há grande profundidade emocional ou desenvolvimento de personagens. Para alguns espectadores, isso pode fazer o filme parecer vazio ou superficial. O humor também pode ser considerado exagerado demais para certos gostos. Muitas piadas são baseadas em situações absurdas, humor físico extremo e até momentos de constrangimento. Isso pode não agradar pessoas que preferem comédia mais sutil ou inteligente. O estilo escrachado do filme é exatamente o que divide o público. Outro problema é que algumas piadas podem parecer datadas hoje em dia. O filme foi feito em uma época específica e algumas referências culturais não têm o mesmo impacto atualmente. Isso faz com que certas cenas percam força com o tempo, especialmente para espectadores mais jovens que não viveram aquele período. A repetição também pode ser vista como um ponto negativo. Em alguns momentos, o filme usa o mesmo tipo de piada várias vezes, o que pode reduzir o impacto do humor. Como o foco está mais na quantidade de piadas do que na construção gradual de comédia, algumas situações podem parecer repetitivas. Além disso, a falta de coerência narrativa pode incomodar alguns espectadores. O filme quebra a lógica constantemente e não se preocupa em manter consistência interna. Embora isso seja parte da proposta cômica, pode ser visto como um problema para quem prefere histórias mais estruturadas. Outro ponto negativo é que alguns personagens são muito estereotipados, o que pode fazer com que pareçam superficiais. Eles funcionam bem dentro da paródia, mas não têm profundidade ou evolução ao longo da história. Isso limita a conexão emocional com o público. O filme também depende bastante de humor físico e visual, o que nem sempre agrada a todos os públicos. Algumas pessoas podem achar esse tipo de comédia infantil ou exagerado demais. Isso reforça a ideia de que o filme tem um público-alvo bem específico. Apesar desses pontos negativos, é importante entender que Scary Movie nunca teve a intenção de ser um filme sério ou equilibrado em todos os aspectos. Ele foi feito como uma paródia exagerada, e muitas das suas falhas são, na verdade, parte do estilo. O problema é que esse estilo não agrada a todo mundo. No geral, o equilíbrio entre pontos positivos e negativos depende muito do gosto pessoal do espectador. Quem gosta de humor escrachado, sátira e paródia de filmes de terror, provavelmente vai achar o filme muito divertido e criativo. Já quem prefere histórias mais profundas, comédia mais inteligente ou narrativas bem estruturadas, pode achar o filme fraco ou exagerado. Em conclusão, Scary Movie é um filme que se destaca pela sua coragem de exagerar tudo e transformar clichês de terror em comédia constante. Seus pontos positivos estão no humor criativo, no ritmo rápido e na performance do elenco, enquanto seus pontos negativos estão na falta de profundidade, no humor datado e na dependência de referências específicas. No fim, ele é um filme que funciona muito bem dentro da proposta que escolheu, mas não é feito para agradar todos os tipos de público. Scary Movie é um filme que carrega uma identidade muito forte de paródia, e isso não acontece por acaso. A forma como o humor é construído, o ritmo acelerado das piadas e a escolha de satirizar filmes de terror dos anos 90 estão diretamente ligados ao trabalho dos seus criadores principais. Entender quem dirigiu e escreveu o filme ajuda a compreender por que ele tem esse estilo tão exagerado, caótico e irreverente. O projeto não nasceu como um filme de terror tradicional, mas sim como uma comédia que usa o terror como base para o humor. Os diretores do filme foram Keenan Ivory Wayans e sua equipe criativa, com forte participação da família Wayans no desenvolvimento do estilo geral da obra. Keenan Ivory Wayans já era conhecido antes por seu trabalho em comédias de televisão e cinema que exploravam humor satírico e cultural.
Sua abordagem como diretor em Scary Movie foi focada em manter um ritmo extremamente rápido e permitir que o humor físico e verbal tivesse prioridade sobre a lógica narrativa tradicional. A direção de Keenen Ivory Wayans se destaca principalmente por não tentar transformar o filme em uma narrativa séria. Em vez disso, ele abraça completamente o caos cômico. Isso significa que as cenas são frequentemente interrompidas por piadas inesperadas, mudanças bruscas de tom e situações absurdas que quebram qualquer tentativa de suspense. Essa escolha de direção é essencial para o estilo do filme, porque ele depende da quebra constante de expectativas. Outro ponto importante na direção é o uso de referências diretas a filmes de terror populares da época. Keenen Ivory Wayans e sua equipe não apenas copiaram elementos desses filmes, mas os exageraram ao ponto do ridículo. A câmera, os enquadramentos e até a iluminação muitas vezes imitam filmes sérios, mas são rapidamente subvertidos por ações cômicas. Essa técnica cria um contraste que é fundamental para o humor da obra. Outro ponto interessante é como os escritores lidam com a quebra da lógica narrativa. Em muitos filmes, a coerência é essencial, mas em Scary Movie, a incoerência é usada como ferramenta de humor. Os roteiristas criam situações que deliberadamente não fazem sentido, justamente para surpreender o público e gerar risos. A direção de Keenen Ivory Wayans também enfatiza o exagero visual. Ele usa enquadramentos e movimentos de câmera que imitam o cinema de terror, mas os combina com ações absurdas. Isso cria uma camada de paródia visual que reforça o que está sendo escrito no roteiro. A combinação entre imagem e texto é essencial para o impacto cômico. Os irmãos Wayans, como roteiristas, também trouxeram para o filme uma sensibilidade específica para humor cultural e satírico. Eles já tinham experiência em criticar e exagerar comportamentos sociais em suas obras anteriores, e isso se reflete na forma como os personagens são construídos. Em vez de serem apenas vítimas ou suspeitos, eles representam tipos sociais exagerados. Outro elemento importante do roteiro é a estrutura de mistério falso. O filme brinca com a ideia de que existe um assassino e uma investigação, mas nunca leva isso completamente a sério. Os escritores usam pistas falsas, reviravoltas absurdas e revelações inesperadas para manter o tom cômico. Isso subverte completamente o formato tradicional de filmes de suspense. A direção também contribui para esse efeito ao não permitir que o suspense se desenvolva de forma séria. Sempre que uma cena começa a criar tensão, ela é interrompida por uma piada ou situação absurda. Essa escolha deliberada mostra como o diretor e roteiristas estavam alinhados na proposta de desconstruir o gênero. O trabalho conjunto entre Keenen Ivory Wayans, Sean Wayans e Marlon Wayans também resultou em um estilo de humor muito característico da família. Esse estilo é baseado em exagero, improvisação e crítica de clichês culturais. Em Scary Movie, isso se traduz em uma narrativa que nunca leva a si mesma a sério. Em resumo, o diretor e os escritores de Scary Movie foram responsáveis por criar uma obra que não segue regras tradicionais de cinema, mas sim uma lógica própria, baseada na paródia e no humor constante. Keenen Ivory Wayans trouxe a visão visual e o ritmo acelerado, enquanto Sean e Marlon Wayans contribuíram com um roteiro cheio de sátiras e situações absurdas. No final, o sucesso do filme depende diretamente dessa combinação entre direção e escrita. Sem essa colaboração, o filme não teria o mesmo impacto cômico e nem a mesma identidade irreverente que o tornou tão popular. Scary Movie não é um filme lembrado principalmente pela sua trilha sonora original ou por uma grande orquestração musical, como acontece em muitos filmes de terror ou grandes produções de Hollywood. Pelo contrário, a música e o BGM, Background Music, do filme, são usados de forma mais funcional, cômica e satírica, servindo para reforçar o humor das cenas e parodiar o próprio uso de música em filmes de suspense. Em vez de criar uma atmosfera emocional profunda, a trilha sonora aqui trabalha para exagerar situações, quebrar tensão e até zombar dos clichês musicais do gênero de terror.
O responsável pela trilha sonora do filme foi o compositor John Debney, um músico experiente em Hollywood que já havia trabalhado em diversos tipos de filmes antes de assumir este projeto. John Debney é conhecido por sua versatilidade, conseguindo compor tanto trilhas sérias e épicas quanto músicas mais leves e cômicas. Em Scary Movie, ele teve a tarefa específica de criar uma trilha que não apenas acompanhasse o filme, mas que também dialogasse com o humor e a paródia presentes em cada cena. A abordagem de John Debney na trilha sonora do filme foi bastante diferente do padrão tradicional de filmes de terror. Em vez de construir uma atmosfera constante de medo ou suspense, ele criou músicas que frequentemente mudam de tom rapidamente, acompanhando as transições bruscas de comédia. Isso significa que a trilha sonora pode começar de forma sombria e misteriosa e em poucos segundos se transformar em algo leve ou até exageradamente dramático, dependendo da piada da cena. Um dos principais elementos do BGM do filme é justamente a paródia dos clichês musicais do terror. Em muitos filmes de suspense, a música é usada para aumentar a tensão lentamente, com sons graves, cordas tensas e silêncios estratégicos. Em Scary Movie, esses elementos são imitados de forma exagerada e depois quebrados por momentos cômicos. Essa quebra de expectativa musical é uma das ferramentas mais importantes para o humor do filme. A trilha sonora também utiliza muito o contraste entre som e imagem. Em várias cenas, a música sugere que algo assustador vai acontecer, mas o que acontece é completamente absurdo ou engraçado. Esse contraste é essencial para o estilo de paródia do filme, porque o público reconhece os sinais musicais típicos de terror, mas a narrativa o subverte imediatamente. Outro ponto importante do trabalho de John Debney é o uso de música não original, ou seja, músicas licenciadas de outros artistas. Scary Movie inclui várias faixas populares que ajudam a reforçar o tom cultural do filme. Essas músicas são usadas principalmente em cenas de festa, transição ou momentos cômicos, criando uma sensação mais moderna e conectada ao público jovem da época. O BGM também é usado para reforçar o ritmo acelerado do filme. Como a narrativa não se preocupa em manter tensão constante, a música precisa acompanhar mudanças rápidas de cena e humor. Isso faz com que a trilha sonora seja dinâmica e fragmentada, em vez de contínua e emocionalmente profunda. Essa fragmentação combina com a estrutura do filme, que também é baseada em cenas curtas e piadas rápidas. Em muitos momentos, a música do filme imita diretamente trilhas sonoras de filmes de terror famosos. Isso inclui sons típicos de perseguição, notas graves para indicar perigo e melodias de suspense que aumentam gradualmente. Porém, esses elementos são frequentemente interrompidos de forma abrupta por ações cômicas. Essa interrupção é parte essencial do humor, porque o público espera um momento de tensão que nunca se concretiza. O trabalho de John Debney também envolve uma grande habilidade em equilibrar dois estilos completamente diferentes, o terror e a comédia. Em Scary Movie, a música precisa ser ao mesmo tempo reconhecível como trilha de terror e funcional dentro de uma comédia. Isso significa que a composição precisa ser séria o suficiente para criar expectativa, mas flexível o bastante para ser quebrada por piadas. Outro aspecto interessante é o uso de silêncio como ferramenta cômica. Em algumas cenas, a ausência de música é tão importante quanto a presença dela. O silêncio cria expectativa no espectador, e quando algo inesperado acontece, o impacto cômico é ainda maior. Essa técnica é muito comum em comédias, mas aqui ela é usada especificamente para parodiar o uso de silêncio em filmes de suspense. A trilha sonora também ajuda a reforçar a personalidade dos personagens. Embora não existam temas musicais complexos como em filmes épicos, alguns personagens são acompanhados por estilos musicais específicos que ajudam a destacar seu comportamento. Por exemplo, cenas com personagens mais exagerados ou caóticos podem ser acompanhadas por músicas mais rápidas e energéticas, enquanto cenas de terror clássico usam sons mais tradicionais de suspense.
Outro ponto importante é que a música do filme não tenta ser memorável no sentido tradicional, como trilhas icônicas de filmes dramáticos ou de ação. Em vez disso, ela funciona como parte do mecanismo de piada. Isso significa que seu objetivo principal não é ser lembrada separadamente do filme, mas sim reforçar o humor no momento exato em que a cena acontece. A colaboração entre direção e composição musical também é essencial. O diretor Keenan Ivory Wayans trabalhou em conjunto com John Debney para garantir que a música acompanhasse o ritmo rápido e caótico do filme. Isso resultou em uma trilha que não segue regras rígidas de continuidade, mas sim responde diretamente às necessidades de cada cena. Em termos técnicos, a trilha mistura instrumentos orquestrais tradicionais com sons modernos e efeitos sonoros estilizados. Isso cria uma sensação híbrida, que combina o clássico estilo de terror com uma abordagem mais contemporânea de comédia. Essa mistura ajuda a reforçar a identidade do filme como uma paródia moderna. Outro elemento importante do BGM é sua função de guia emocional falso. Em muitos filmes de terror, a música guia o público para sentir medo ou tensão. Em Scary Movie, essa função é usada de forma irônica. A música tenta criar medo, mas o filme nunca entrega esse medo de forma séria, o que gera humor justamente pela quebra dessa expectativa. A trilha sonora também ajuda a manter o ritmo do filme sempre ativo. Como não há longos períodos de silêncio narrativo ou desenvolvimento profundo, a música preenche os espaços e mantém a energia constante. Isso é importante para uma comédia que depende de velocidade e repetição de piadas. Com o passar do tempo, a trilha de Scary Movie não se tornou tão icônica quanto outras trilhas de filmes de terror ou comédia, mas isso faz parte da sua função. Ela não foi criada para ser uma obra independente, mas sim para funcionar dentro do contexto visual e cômico do filme. Em conclusão, o trabalho de John Debney em Scary Movie é um exemplo de como a música pode ser usada de forma funcional e satírica no cinema. O BGM não busca criar uma experiência emocional profunda, mas sim reforçar o humor, parodiar clichês e acompanhar o ritmo acelerado da narrativa. A trilha sonora funciona como uma extensão da comédia do filme, ajudando a transformar situações de suspense em momentos de humor inesperado. O final de Scary Movie é construído como uma grande paródia dos desfechos clássicos de filmes de terror e suspense adolescente, especialmente aqueles que seguem a estrutura do assassino revelado no último ato. Em vez de criar um encerramento sério e cheio de tensão, o filme transforma o clímax em uma sequência caótica, exagerada e totalmente focada no humor. Tudo o que acontece no final serve para ridicularizar as convenções do gênero slasher, ao mesmo tempo em que entrega uma conclusão cheia de reviravoltas absurdas. A reta final começa quando o grupo de personagens principais finalmente se vê preso em uma situação de confronto direto com o assassino mascarado. Até esse momento, o filme já vinha construindo suspeitas em diferentes direções, sugerindo que qualquer um poderia estar envolvido. Essa estrutura é uma paródia clara dos filmes de mistério e terror, onde pistas falsas são usadas para confundir o público. Em Scary Movie, isso é levado ao extremo, com suspeitas exageradas e comportamentos estranhos de vários personagens, todos servindo como possíveis culpados em potencial. No momento do clímax, ocorre a revelação da identidade do assassino, que já vinha sendo insinuada de forma cômica ao longo do filme. O personagem Bobby Prince, interpretado como namorado de Cindy, se revela como um dos responsáveis pelos assassinatos, junto com outras reviravoltas que aumentam ainda mais o tom absurdo da narrativa. Em vez de uma revelação dramática e séria, o filme transforma esse momento em uma cena exagerada, com reações teatrais, falas dramáticas e mudanças bruscas de comportamento que ridicularizam completamente o formato tradicional de filmes de suspense. A revelação do assassino não é tratada como um momento de choque emocional profundo, mas sim como uma sequência de piadas e situações inesperadas. O filme brinca com a ideia de que o vilão esquindido deve ser alguém próximo da protagonista,
mas exagera tanto essa lógica que ela se torna quase uma piada interna. Os diálogos durante essa parte são cheios de interrupções, confissões exageradas e justificativas absurdas que não seguem uma lógica realista. Enquanto o vilão explica suas motivações, o filme constantemente quebra a atenção com humor físico e reações exageradas dos personagens. Isso impede que o público sinta qualquer tipo de suspense real, reforçando que o objetivo não é criar medo, mas sim satirizar o formato dos finais de terror. Em vez de um confronto psicológico intenso, o que se vê é uma sequência de confusão e comédia caótica. A personagem Cindy Campbell, interpretada por Anna Faris, assume o papel da Final Girl típica, mas de forma completamente parodiada. Ela não é uma heroína tradicional forte e confiante desde o início, mas sim alguém que cresce de forma cômica ao longo da história. No final, ela se vê forçada a enfrentar o assassino em uma situação que mistura coragem acidental, sorte e situações absurdas que fogem completamente do controle. O confronto final entre Cindy e o assassino é uma das partes mais importantes do clímax, mas também uma das mais cômicas. Em vez de uma luta bem coreografada ou uma perseguição tensa, o que acontece é uma sequência de eventos desorganizados, quedas, erros e reações exageradas. O filme usa o caos físico como principal ferramenta de humor, transformando o que deveria ser um momento de perigo em uma sequência de comédia pastelão. Outro elemento importante do final é a presença de múltiplos personagens tentando intervir na situação ao mesmo tempo. Isso cria uma sensação de desorganização intencional, onde ninguém parece ter controle real da situação. Esse tipo de abordagem é típico da comédia do filme, que prefere o excesso e a confusão à clareza narrativa. O personagem Duffy Gilmore, interpretado por Dave Sheridan, também desempenha um papel importante na reviravolta final. Ao longo do filme, ele é apresentado como um personagem aparentemente inofensivo e simplório, quase cômico em sua ingenuidade. No entanto, o final revela uma camada de ironia, sugerindo que ele pode ter uma conexão mais sombria com os acontecimentos. Essa revelação é feita de forma satírica, reforçando o estilo de paródia do filme, que brinca com a ideia de o menos suspeito ser o culpado. Durante o clímax, o filme também faz uso intenso de humor visual e exagero físico. Movimentos impossíveis, reações exageradas e situações ilógicas são usadas constantemente para quebrar qualquer tentativa de realismo. Isso transforma o final em uma sequência quase cartunesca, onde as leis da lógica são substituídas pelo absurdo. A direção de Keenen Ivory Wayans no final do filme é fundamental para manter esse tom caótico sob controle. Mesmo com toda a confusão narrativa, há uma estrutura clara de paródia sendo seguida. O objetivo é sempre subverter expectativas, e cada momento sério é rapidamente interrompido por uma piada ou situação inesperada. Outro aspecto importante do final é a forma como ele satiriza os discursos finais de vilões em filmes de terror. Normalmente, nesses filmes, o vilão explica detalhadamente seus motivos, criando uma atmosfera dramática. Em Scary Movie, essa explicação é exagerada e frequentemente interrompida, ridicularizando completamente essa convenção. A batalha final não é apenas física, mas também simbólica dentro da lógica da paródia. Ela representa a destruição completa das regras tradicionais do gênero de terror. Nada acontece da forma esperada, e cada tentativa de criar tensão é imediatamente desconstruída pelo humor. No desfecho, após o caos do confronto, o filme ainda mantém seu tom cômico ao mostrar consequências absurdas e inesperadas para os personagens sobreviventes. Em vez de um encerramento emocional ou dramático, o final continua a sequência de humor leve e irreverente, sugerindo que o mundo do filme nunca retorna a uma normalidade real. A conclusão de Scary Movie também reforça sua natureza de paródia contínua. Mesmo depois de resolver o mistério, o filme não adota um tom sério. Ele continua brincando com clichês de encerramento, como cenas finais exageradas e situações que imitam filmes de terror tradicionais.
mas sempre com uma camada de humor. Outro ponto importante é que o final não busca amarrar todas as pontas de forma lógica. Algumas situações permanecem deliberadamente exageradas ou sem explicação clara, o que faz parte da proposta cômica. O objetivo não é coerência, mas sim impacto humorístico. Em resumo, o final de Scary Movie é uma grande paródia dos finais clássicos de filmes de terror, transformando revelações, confrontos e encerramentos dramáticos em uma sequência de humor caótico e exagerado. A combinação de reviravoltas absurdas, atuação cômica e direção satírica cria um desfecho que não segue regras tradicionais de narrativa, mas sim a lógica da comédia irreverente. Um dos pontos mais interessantes sobre Scary Movie é como ele conseguiu transformar conhecimento de outros filmes em parte essencial da experiência. Ele não funciona sozinho como uma história independente. Ele depende do público reconhecer os filmes que estão sendo parodiados. Isso significa que o filme cria uma espécie de jogo cultural, onde entender a piada depende de já ter visto ou pelo menos conhecer os clichês de filmes como Pânico, Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado e outros do mesmo período. Esse tipo de humor baseado em referências fez com que o filme fosse especialmente popular entre jovens da época. Outro aspecto importante é que o filme representa um momento específico do cinema, em que a paródia estava muito em alta. No final dos anos 90 e início dos anos 2000, havia uma grande quantidade de filmes de terror adolescentes com estruturas muito parecidas. Scary Movie aproveitou esse cenário saturado para exagerar todos os elementos repetitivos e transformá-los em comédia. Ele não apenas imita esses filmes, mas os desmonta completamente, mostrando o quanto muitas dessas histórias seguiam fórmulas previsíveis. O estilo de humor do filme também merece uma análise mais profunda. Ele mistura vários tipos de comédia ao mesmo tempo: humor físico, sátira, paródia direta, humor absurdo e até momentos de improviso. Essa combinação faz com que o filme tenha um ritmo muito acelerado, quase sem pausas para reflexão. As piadas vêm em sequência constante, e isso cria uma experiência que é mais sensorial do que narrativa. O público não é convidado a pensar profundamente, mas sim a reagir rapidamente ao que está acontecendo. Outro ponto interessante é como o filme utiliza o exagero como principal ferramenta criativa. Em vez de tentar equilibrar humor e realismo, ele escolhe deliberadamente o exagero em tudo, nas reações dos personagens, nas situações, nas mortes e até nos diálogos. Esse exagero constante é o que define o tom da obra. Ele transforma situações que seriam assustadoras em algo completamente ridículo, e isso é parte central da sua identidade. Scary Movie também é importante por causa da forma como foi produzido em um curto espaço de tempo e com uma abordagem relativamente simples. Ele não depende de grandes efeitos especiais ou de uma produção visual sofisticada. Em vez disso, o foco está totalmente no timing cômico e na performance dos atores. Isso mostra como o filme é mais dependente de criatividade e execução do que de tecnologia ou orçamento alto. Outro aspecto relevante é a forma como o filme lida com personagens estereotipados. Em vez de tentar criar personagens complexos, ele abraça completamente os estereótipos dos filmes de terror adolescente e os transforma em caricaturas. Cada personagem representa um tipo específico: a protagonista inocente, o namorado atlético, a amiga exagerada, o amigo descontraído, entre outros. Essa simplificação não é uma fraqueza dentro do contexto do filme, mas sim uma escolha consciente para reforçar o humor. O impacto cultural do filme também é algo que vai além da tela. Após o sucesso de Scary Movie, houve um aumento significativo na produção de filmes de paródia. Ele praticamente definiu uma fórmula que seria repetida em várias outras obras nos anos seguintes. Isso mostra como ele não foi apenas um sucesso isolado, mas um ponto de virada dentro do gênero de comédia. Outro ponto importante é como o filme dialoga com a ideia de consumo de cultura pop. Ele não apenas faz piadas sobre filmes, mas também sobre comportamento adolescente, mídia sensacionalista e até situações do cotidiano exageradas. Isso cria uma camada adicional de humor que vai além do simples reconhecimento de filmes de terror.
Ele também satiriza o modo como as pessoas reagem a notícias, tragédias e entretenimento. O ritmo do filme é outro elemento que merece destaque. Ele é extremamente rápido, quase sem pausas longas entre uma piada e outra. Isso cria uma sensação de energia constante, que impede o espectador de se acomodar. Essa escolha de ritmo é essencial para o tipo de comédia que o filme propõe, porque o humor depende muito de surpresa e quebra de expectativa. Também é interessante observar como o filme usa a quebra da lógica narrativa como ferramenta cômica. Em vez de seguir uma história coerente do início ao fim, ele frequentemente introduz situações que não fazem sentido dentro de uma lógica tradicional. Essa incoerência não é um erro, mas sim parte do estilo. Ela reforça a ideia de que o filme não deve ser interpretado como uma narrativa realista. Outro elemento que vale destacar é a presença de humor físico exagerado, que lembra muito o estilo de comédia pastelão. Quedas, reações exageradas, perseguições absurdas e situações impossíveis fazem parte constante do filme. Esse tipo de humor visual é essencial para o impacto geral da obra, porque muitas das piadas não dependem de diálogo, mas sim de ação. O filme também funciona como uma espécie de resumo satírico de um período específico do cinema. Ele captura perfeitamente a estética dos filmes de terror adolescentes dos anos 90, incluindo a forma como os personagens são construídos, como as cenas de suspense são filmadas e como os vilões são apresentados. Ao exagerar tudo isso, ele cria uma versão distorcida e cômica desse período. Outro ponto interessante é como o filme se mantém relevante mesmo depois de muitos anos. Embora algumas piadas possam parecer datadas, o estilo geral de humor ainda é reconhecível e continua influenciando outras produções. Isso mostra que, mesmo sendo um produto de sua época, ele conseguiu criar uma identidade forte o suficiente para permanecer na memória cultural. Scary Movie também pode ser visto como uma obra que depende muito da participação ativa do público. O espectador não é apenas um observador passivo, mas alguém que precisa reconhecer referências, entender clichês e perceber o exagero das situações. Isso torna a experiência mais interativa do que muitos filmes tradicionais. Outro aspecto importante é que o filme não tenta ser consistente em tom ou estilo. Ele pode alternar rapidamente entre humor físico, sátira verbal e situações completamente absurdas. Essa variação constante faz parte do seu charme, mas também pode ser desafiadora para alguns espectadores que preferem um estilo mais uniforme. O legado do filme também inclui sua contribuição para a carreira dos atores envolvidos. Muitos deles se tornaram conhecidos justamente por causa desse projeto, especialmente aqueles que interpretaram personagens principais. Isso mostra como o filme teve impacto não apenas no gênero, mas também nas carreiras individuais do elenco. Em termos de construção geral, o filme funciona mais como uma sequência de momentos cômicos conectados do que como uma narrativa tradicional. Cada cena é quase independente, mas todas contribuem para o tema geral de paródia do terror. Isso cria uma experiência fragmentada, mas intencionalmente divertida. No fim das contas, Scary Movie é mais do que apenas uma comédia de paródia. Ele é um produto cultural que reflete uma época específica do cinema, um estilo de humor e uma forma de consumo de mídia baseada em referências e exagero.